Como entender o calvinismo? O calvinismo é o nome dado ao sistema teológico protestante ligado ao reformador João Calvino. Por isso, o nome calvinista ou calvinismo, né? É bom até destacar que João Calvino ele não tem a responsabilidade total de tudo aquilo que o calvinismo interpreta ou apresenta, e devemos aí diluir essa responsabilidade, digamos aí, ou essa paternidade aos pensamentos também de Agostinho e de teólogos posteriores ao próprio João Calvino. Mas o que eu quero trazer para você aqui é algumas dicas de como você deve entender e perceber melhor o calvinismo como uma vertente protestante, né? Em primeiro lugar, para que você entenda o calvinismo, você precisa partir de Deus como sendo um Deus justo, soberano, puro, santo e livre. Isso vai ajudar você a entender que para o calvinista, o que Deus faz é justo, bom e correto. Não somos nós que avaliamos as ações de Deus, mas as ações de Deus é que impõem sobre nós um juízo. Assim, você, para ser calvinista ou para entender a cosmovisão calvinista, você tem que perceber que para o calvinista ou para o calvinismo, Deus é plenamente soberano em qualquer decisão, em qualquer propósito ou qualquer ação e juízo que ele trouxer, manifestando amor, justiça, bondade, perdão, graça. Então, não é o ser humano como criatura limitada e pecadora que vai fazer alguma avaliação de Deus. Portanto, para nós, os calvinistas, não há nenhum problema ler nas Escrituras aquilo que ela diz que Deus fez. E temos abundantemente, repito, abundantemente, afirmações bíblicas de que Deus ele toma decisões soberanas e mesmo assim os seres humanos contrariando ou não, os seres humanos aceitando ou não, a vontade de Deus ela segue o seu rumo determinado. Então, o primeiro pressuposto para você entender o calvinismo é a partir disso. Deus é Deus soberano, gracioso, puro, santo, perfeito, e tudo que ele faz, decide, decreta ou fala é correto por si mesmo. Então, nós não devemos aí apontar para Deus juízo de valor, mas é o inverso. É Deus que avalia. Segundo ponto, para você entender o calvinismo, você tem que lembrar que o ser humano é criatura limitada diante de Deus e profundamente pecadora. Se você não ter a visão correta do pecado e da limitação humana, como calvinista, você não vai progredir. O calvinismo entende que a depravação total é realmente total e profunda. É abrangente, atingiu a alma, a espiritualidade, o ser, atingiu o mundo, atingiu a criação física, atingiu tudo. Atingiu tudo. Então, quando nós olhamos para nós e olhamos aquilo que a Escritura diz lá em Romanos capítulo 3, por exemplo, que não há nenhum pecador, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que faça aquilo que é justo, nós realmente cremos naquilo e olhamos que a atual condição do ser humano e em algumas regiões ou contextos ou religiões, todas elas estão debaixo da maldição do pecado, da miséria do pecado. Então nós temos esse segundo pressuposto. Então todo ser humano, ele pecou e peca contra Deus, então nós não podemos desconsiderar esse ponto. E cada ser humano é culpado por ser pecador e também culpado por pecar. Então, se você desconsiderar isso junto com o primeiro aspecto, você não vai ter nenhuma noção correta do calvinismo. O terceiro ponto que eu quero apresentar, que você precisa ter para ser um calvinista, é a suficiência
das Escrituras, a autoridade das Escrituras. Se você achar que a sua lógica, se você achar que a sua experiência, se você achar que as suas tradições, elas, ou os seus sentimentos, as suas imaginações, possuem algum grau de autoridade sobre as Escrituras, ou diante as Escrituras, você não vai lograr êxito sendo calvinista. O calvinista precisa subjugar a lógica, o calvinista precisa subjugar os sentimentos, o calvinista precisa subjugar as experiências, a tradição, tudo debaixo da revelação especial. Então não há para o calvinismo nenhuma outra fonte autoritativa, nenhuma outra fonte inspirada, inerrante, infalível. Apenas as Escrituras. Tanto que para nós, as Escrituras falando é Deus falando. E Deus falando é a Escritura falando. Então nós só vamos entender corretamente o calvinismo a partir dessa percepção do somente ou do sola a Escritura, ou somente a Escritura. Não desconsidere estes aspectos, porque senão você não vai conseguir e nem vai entender corretamente o que é o calvinismo. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.